Obrigado, Vitor. Boa noite a todos. Bom, eu sou Elcio Leite, diretor de parcerias na iOS. Eu vou dar um recado rapidamente aqui e depois a gente passa a palavra para o que interessa de fato, que é o nosso querido Sansão, né? Pessoal, primeiro, dizer que é uma satisfação, um grande prazer estar mais uma vez aqui patrocinando esse belo evento, essa excelente conferência. Realmente, para a iOS, é muito gratificante. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estaremos sempre aqui. Bem, a iOS, para quem não conhece, é uma empresa que esse ano completa 31 anos de estrada. Nossa base é Brasília, né? E o nosso principal negócio é a sustentação de ambiente de TI, de infraestrutura de TI e, claro, monitoramento, né? Então, por isso que a gente está aqui, porque realmente tem tudo a ver e a Zabbix está com a gente aí há longos e longos anos. Aliás, não deixe de passar no nosso stand, a gente está tendo sorteio de mochilas hoje e amanhã tem um QR Code lá. Bem, diferente do ano passado, quando a gente trouxe aqui uma solução nossa, desenvolvida dentro de casa, foi muito bacana, uma apresentação consistente também, bem legal. Esse ano, nós decidimos fazer um negócio diferente, né? Esse ano, a gente pensou e falamos, pô, tem um cara que é referência de mercado, é uma personalidade de mercado, e ele tem muita coisa para mostrar. E todo mundo conhece. Então, pessoal, aproveitem. Com vocês, Sansão. Obrigado, Elcio. Obrigado. Fala, gente. Boa noite. Boa noite. Eu estou muito feliz, né? Obrigado ao Elcio e à iOS pelo convite, né? Estou muito honrado por ter sido convidado. E feliz demais por estar no segundo ano consecutivo aqui. Então, eu queria me apresentar um pouquinho, para quem não estava no passado, não assistiu, né, a minha palestra. Meu nome já, como o Vitor disse, é Iracides, mas como eu sou muito legalzinho, condescendente com a situação mental de vocês, é melhor Sansão, né? Então, Sansão é legal. Mas não, eu até botei o casaco, mas mesmo eu sendo peludinho, né? Não sou o Coelho da Mônica. Eu também não sei e nem conheço nenhuma Dalila, tá? Então, vamos seguir a vida. Eu trabalho com TI há pouco mais de 20 anos, com monitoramento desde 2012. Hoje eu estou como especialista em infraestrutura na CVC Corp. Participo da comunidade há bastante tempo, desde 2014 no grupo do Yahoo, e depois no Facebook e um pouquinho no Skype, como uma pessoa já até comentou aqui. E agora, um pouco mais ativamente no Telegram, onde temos o maior grupo do Telegram de Zabbix, um dos maiores do Brasil, mas com certeza o mais atuante do Brasil. Então, todo mundo ali que faz sentido, que importa, está ali. Então, tenho certeza que eu posso afirmar que metade, ou um pouco mais da metade, do que palestrou aqui, da galera que palestrou, está lá no grupo. E muita gente que já esteve aqui também está por lá. Então, eu acho que é importante todo mundo estar lá. Todo mundo que importa está. Então, se você quer colaborar, quer estar com a gente lá, ajudando, aprendendo, conhecendo um pouco mais, esteja com a gente lá. A gente tem 6.900 e alguma coisa de membros, eu não vi hoje, mas até então ali 6.942, eu tenho certeza que a gente bate os 7.000 fácil hoje, com todo mundo entrando. Então, para você que quer fazer parte, fazer a diferença, temos QR Code aqui do grupo lá no Telegram. Então, vamos falar de notificação. Então, notificação é algo que qualquer um mexe a partir do momento que instala Zabbix. Você instalou o Zabbix, alguém já, no dia seguinte já quer fazer um tipo de notificação e integração. Seja para o Telegram, seja para um e-mail. Todo mundo que inicia o Zabbix, o segundo passo é, eu quero ser notificado. Só que existe uma questão que as pessoas não se atentam tanto e da possibilidade de gerar valor e trazer um pouco mais voltada para o negócio. E é importante a gente ter um pouco dessa visão de notificações, integração e poder mostrar um pouco mais do além. Porque a gente consegue entregar mais valor, de certa forma, quando você tem notificações assertivas. E podendo entregar com um gráfico bonitinho, que é o que eu vou mostrar aqui,
eu acho que agrega muito valor, o cliente consegue ver melhor e você consegue ilustrar o que está acontecendo no teu ambiente a partir de uma visão de timeline, né? Mas, para falar de notificação, eu vou pressupor que existem pessoas aqui ou que estão nos assistindo que não entendam muito bem a questão da importância ou a questão de como gerar uma notificação. Então, eu queria meio que equacionar. Então, gostaria de pedir um pouco de paciência. Para quem já está careca de saber, desculpe a quem tem pouco cabelo, mas quem já está careca de saber sobre a notificação, eu acho que é importante explicar para quem não sabe tanto. Então, aqui eu vou falar um pouquinho dessa agregação de valor que uma notificação pode gerar. A galera da operação, ela já está muito engajada, ela tem um vasto conhecimento, uma maestria no desenvolvimento ali de integrações para notificações, o e-mail, Telegram. A Lynx mostrou aqui, né, tem, de todos os que eles mostraram, 4 eu também faço aqui, está lá, eu já vou mostrar daqui a pouco, com gráfico. O que é pouco usual, as pessoas não costumam usar uma notificação com gráfico. Hoje, algumas pessoas até procuram, só que eu faço isso desde 2015, então esse projetinho está aí, ó, disponível para qualquer um, e eu estou sempre atualizando, fazendo ele crescer juntamente com o Zabbix. O Zabbix cresce, eu evoluo a ferramenta em conjunto com ele. E aí, quando a gente gere um ambiente grande, a gente começa a gerar muito alarme, e nem todo alarme faz sentido notificações para algumas áreas, mas outras podem fazer muito sentido. A área de operação vê muito a questão de infraestrutura, então deu ali CPU, memória, disco, alarme notifica, indisponibilidade, mas a gente precisa pensar um pouco além e colaborar um pouco com a área estratégica, porque transformar os dados em informação estratégica possibilita alavancar a empresa continuamente. Então, eu acho legal a gente ter um pouquinho de exemplo. Eu trabalhei em 2015, quando eu comecei a mexer com o Telegram, numa empresa de energia elétrica. E guardem essa informação, que eu vou utilizar ela lá no final. Essa empresa estava implantando uma nova tecnologia, que era muito interessante. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu preciso falar um pouquinho dessa tecnologia, que tinham coletores, que tinham roteadores e tinham IWRs. Então, eram coletores que ficavam nas estações, o roteador ficava em algumas áreas específicas e os IWRs ficavam na raiz ali das casas, das empresas. E ele coletava as informações e mandava para o roteador, que mandava para o coletor, que chegava na concessionária. E a ideia disso era poder ter um pouco mais de controle do consumo, mas também ter uma inteligência de migração de rede caso acontecesse uma indisponibilidade. Quando tinha indisponibilidade, a rede migraria através desse sistema que chamava rede mesh. E aí entra esse pequeno exemplo. Imagina se a gente consegue, para a área de negócio, olhar uma área que, de repente, teve uma diminuição percentual considerável de consumo. Alguma coisa estranha pode ter acontecido. Então, uma área pode estar ali, opa, vamos dar uma atenção maior aqui, ou vamos investigar de forma melhor, porque pode ter algumas questões abrasileiradas aqui de desviozinho. Então, vamos lá dar uma identificada aqui que rolou. Então, energia elétrica, a gente pode fazer isso. E aí, um outro exemplo, fazendo um sentido inverso, a parte do aéreo. Vamos dizer que o Luciano resolveu mudar a conference lá para uma cidade do interior do Pará. Assim, ó, vamos fazer lá no Pará, legal, vamos fazer um negócio legal, comunitário, né? Comunidade, vamos para todas as áreas do Brasil. Só que uma empresa aérea não tem ciência disso, então ela tem uma demanda e ela oferta para aquela demanda. Se você consegue verificar que existe uma companhia, né, tomou conhecimento, que tem um volume maior do que deveria, então você faz uma verificação percentual de aumento para você poder gerar uma necessidade maior para aquela demanda. E aí você evita um problema de overbook e de um impacto negativo na imagem da empresa. Porque todo mundo começa a comprar, vamos para a conference, lá no Pará. Vamos lá. E, de repente, tem uma compra absurda e você não consegue atender aquela demanda.
Então, de repente, essa notificação, imagina, um gráficozinho mostrando lá para a gestão, falando, ó, tem um aumento muito grande de compra para um lugarzinho lá que nunca teve. E aí o cara vai investigar, vai nas redes sociais, e agora apareceu, né, uma das apresentações mostrando lá um monte, o Luciano mostrou, né, um monte de matéria falando, Zabbix Conference, vai estar lugar. E aí o cara, opa, vai ter Zabbix Conference lá, então vamos botar mais um avião. E legal, atendeu a demanda. Então, certas notificações fazem sentido para a gestão. E não dá para falar de notificação sem ter que falar em escalonamento. Que também a galera ali de operação também está safo nisso aí, né? O pessoal saca de prima. Mas temos pessoas que ainda não entendem ou nunca usaram o escalonamento no Zabbix, que é extremamente útil para N situações. Vou dar um resumo de um exemplo pequenininho. Hoje, eu utilizo muitas triggers que estão não classificadas para gerar uma ação de script. Mas eu também gero um e-mail. Então, por exemplo, ali, temos um e-mail que é enviado imediatamente de uma ocorrência. Então, tem uma equipe lá na empresa que era acionada na madrugada de 10 acionamentos na madrugada, de noite, 8 era para tratar uma situação que estava mapeada, e eles continuavam tratando. Quando eu soube disso, eu cheguei para o supervisor, para o coordenador, e falei, cara, dá para a gente automatizar isso. Já está mapeado? Já está entendido? Ah, tá. Então, legal. Me dá aqui, e eu automatizei os Zabbix para fazer aquilo lá. Criei uma trigger não classificada para gerar uma ação. E quando essa ação é executada, aqueles 80% de chamados e acionamentos não eram realizados, porque o Zabbix fazia o papel de N1. E aí os outros 20% era de fato o que tinha que tratar. Então, os analistas já sabiam que não era um problema trivial, que quando eles fossem acionados, eles tinham que tratar alguma coisa de fato. Então, legal. Eu acho que com esses exemplos a gente conseguiu equacionar bem. Quem não tinha entendimento de notificação, agora tem. E, de repente, quem já tem, conseguiu ampliar melhor aqui a sua perspectiva. Vamos falar especificamente do projeto que me trouxe aqui, que é um projeto que está com esse nomezinho lá no meu GitHub. Esse projeto ele surgiu em 2015, quando tinha somente um projeto que fazia disparo de notificação com gráfico. E, se eu não me engano, era de um russo. E ninguém na comunidade conhecia esse projeto. Eu achei ele sem querer, procurando assim, encontrei, achei interessante, ninguém tinha usado. E eu comecei a usar. E entrei no grupo de ajuda dele. Só que o cara era um pouco resistente. Tipo, a gente sugeria, ele não dava muita ideia. E eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu falei, pô, estou sugerindo. Eu acho que o espírito da comunidade é isso, né? Não é você copiar algo existente, fazer mais do mesmo e levar seu nome ali. Eu acho que a gente tem que tentar evoluir, como os Zabbix faz de evoluir. Todo mundo ajuda, todo mundo colabora, abrem chamadinho lá falando que queria aquilo e tal. Então, sempre quando eu encontro um projeto legal, eu tento aprimorar, solicitando, indicando e pontuando situações. Só que ele era meio irredutível. Então, eu falei, eu vou fazer o meu. E vamos embora. Cheguei e fiz em Perl, inicialmente, só para Telegram. Depois, eu já tinha falado com ele que se dava fazer por e-mail. Ele, vamos fazer e tal, mas nunca fez. Eu também fiz por e-mail. Isso em 2017. Meses depois, eu fiz, então ficou Telegram e e-mail, enviando com gráfico. Em 2020, onde não existia envio direito com WhatsApp, o pessoal fazia com WhatsApp aquele YoSup, era uma aplicação muito ruinzinha, e não dava para enviar gráfico por ele. E aí uma pessoa pediu para eu fazer uma integração para mandar com gráfico. Eu fechei uma meia parceria com ele, falei, cara, legal, vou botar no meu projeto, quanto é e tal. E ele falou que poderia fazer 50%. Então, tem um valorzinho lá, quem quiser contratar, está no GitHub e consegue contratar. E depois eu consegui fazer mais outras 2 situações. Então, além do WhatsApp, em 2020, que o projeto já envia, eu comecei a, esse ano, também fazer para uma outra perna open source, porque agora tem um monte de projeto que faz a disponibilização do WhatsApp Web através de um Node.js. Então, eu peguei um desses, vinculei no projeto. Então, hoje você tem a opção de enviar o WhatsApp com gráfico, tanto pagando, se você não quer gerir o serviço, ou fazendo ali a questão do levantar da máquina, gerir o serviço, e a responsabilidade é toda sua. E há poucos meses eu também fiz o do Teams. Então, hoje a plataforma manda 4 notificações com uma execução para 4 lugares diferentes. Como eu já disse, e-mail, Telegram, Teams
e o WhatsApp com duas possibilidades, pagando ou fazendo open source. O envio do Telegram, eu também fiz algo diferente. Todo mundo faz via bot. E eu não queria, como eu disse, ser mais do mesmo. Então, eu fiz via API, de fato, do Telegram, sem usar bot. Você tem a possibilidade de vincular um bot, mas esse bot é só um remetente. Ele não faz a conexão HTTP para fazer o envio. Ele é só um carinha que vai aparecer lá no grupo falando que a mensagem foi ele que enviou. É uma possibilidade. Até onde eu sei, o meu projeto é o único que faz isso, desta forma. E também, até onde eu sei, ele foi pioneiro e ainda é o único a enviar para tópicos. Então, no Telegram, hoje, existem grupos que você pode criar tópicos. Você cria os tópicos e você faz o envio também para um tópico, se quiser. A plataforma já está pronta para isso. E por que eu enfatizei na questão da API do Telegram? Porque essa estrutura acontece dessa forma. Você envia para um servidor HTTP, que é o bot, e o bot converte a tua requisição ali de JSON HTTP para a API do Telegram. Eu elimino o ponto de falha do bot, fazendo diretamente do script para o Telegram, usando o token do próprio Telegram, via API. Além de uma das melhorias, além dessas melhorias, tem outras, que é a criptografia. Isso foi uma demanda de algumas pessoas que não queriam deixar exposto o token no arquivo de configuração. Então, ele faz ali uma criptografia. Ele também pode recriptografar e descriptografar, a gosto da pessoa. Ele também tem um consumo API dos ABICs. Então, ele não só recebe o input dos ABICs e envia a notificação, ele volta para os ABICs para fazer certos cheques. Então, ele pode ir no item, ele vai no item para verificar se o item é do tipo inteiro e fracionário, para poder mandar o gráfico, ou não, se não for inteiro ou fracionário, porque esse outro projeto do Russo, ele enviava gráfico a Deus dará. Tipo, é do tipo gráfico? Legal, vai o gráfico. Então, item, fracionário, gráfico. O tipo não é gráfico? Vai o gráfico, vazio, sem dados. Então, era bem feio. E aquilo me incomodava. Então, eu fiz uma integração reversa. Então, os ABICs imputa para o script volta para os ABICs, verifica qual é o tipo, para ver se monta o gráfico ou não. Ele verifica se a trigger, quantos itens tem concatenados naquela trigger para poder montar o gráfico com a quantidade de itens existentes. E o evento, que ele também dá um ACK no evento, nem todo mundo usa isso, mas eu achei legal deixar, porque tem gente que usa o NOC como tratativa de itens não hackeados. Mas isso é totalmente configurável dentro do arquivo de configuração do projeto. Você pode botar não, que ele não vai dar o ACK. Módulo de consulta, esse é um grande diferencial também, porque eu fiz uma questão não só de envio e de validação dos ABICs com a API. Eu olho a API do Telegram para fornecer e auxiliar as pessoas como um getzinho. Então, eu vou lá, tem um script que era somente para teste e se tornou um módulo auxiliar para poder fazer os envios das notificações. Então, se eu tenho os parâmetros ali, que o I é de information, aí tem o S de send, mas se você botar um "-h", você tem a listagem de todos os parâmetros possíveis com esse script de teste. Então, eu fui ali, botei "-i teste, e ele vai me perguntar, você quer fazer uma consulta onde? No Telegram ou no WhatsApp? Ou 0, você pode cancelar, se você botou o parâmetro errado, porque de repente você queria enviar. Aí ele vai perguntar, opa, eu quero para o 2, no caso ali, WhatsApp. Está certo disso? É 2. Não é o Silvio Santos, mas você está certo disso? Ele vai lá, o 2, pá, e ele cospe o resultado do tipo do objeto que tem aquela string teste, se é usuário, se é grupo, o ID, que no caso de usuário é o telefone, se for o grupo é o ID do grupo, e o nomezinho ali. Também temos para o Telegram, que é a mesma coisa, em vez de 2, tu bota 1, e aqui eu mostrei o exemplo do grupo de ajuda que eu tenho lá, que é o grupo com esse nomezinho. O gráfico no e-mail é Telegram, mas agora tem Teams, tem WhatsApp, mas eu não mudei o nome do grupo não, que esse foi o início, né? E aqui, quando ele tem tópico, ele mostra os IDs dos tópicos e o nome dos tópicos. Quando não tem, ele mostra só até ali o nome do grupo. Então, mostra o tipo do grupo, o ID e o nome. E aí você não precisa ficar fazendo requisições externas em outros lugares, tipo navegador, para saber qual é o ID de um grupo, por exemplo. O melhor de tudo isso, tem 2 melhores, né? O primeiro, melhor de tudo isso, né?
ele está totalmente funcional nas versões LTS disponíveis. Ele funciona desde a versão 2, que eu testei quando ele surgiu lá em 2015, e eu só fui aprimorando ele, né, sem desfazer as configurações anteriores. Então, mesmo com as mudanças na API dos Zabbix, por exemplo, do atributo user, que faz ali, que antes era só user e agora é username, e foi depreciado e agora descontinuado, não tem problema, que o script faz uma validação qual é a versão dos Zabbix para fazer a utilização daquele atributo específico. E ele já está na versão 7 também, eu fiz o testezinho e está lá. Na versão, no dia seguinte, ou 2 dias depois que saiu a RC1, eu já estava testando ali, e ali aparece a mensagem do ACK, né? Aparece a notificação com o ACK, e com as mensagens que ele vai, tipo, enviado e-mail para tal pessoa, enviado o Telegram para tal pessoa, se for o WhatsApp, vai ser o WhatsApp para tal pessoa, e vai mostrando ali. Esse é o resultado dessas 2 notificações. Então, temos aí o Telegram e o e-mail, que era o que estava cadastrado no momento, né? Temos também ali o gráfico, está vendo? Tem mais de um item, então aparece vários gráficos, com várias cores, o nome dos itens, porque a trigger de CPU tem uma concatenação ali de vários itens juntos. E eu tenho ali o sem gráfico, que é uma opção. Não é só um item do tipo não gráfico que vai enviar sem gráfico. Se você não quiser receber o gráfico, não tem problema também. Tem uma expressãozinha que você bota no graph no final do texto, da mensagem, que ele vai ignorar a linha obrigatória e não vai mandar gráfico. Esse, por um acaso, é do tipo texto, e sim, eu monitoro o release note dos Zabbix para ver se tem versão disponível, e assim eu fico sabendo das versões logo quando são lançadas. Aqui é um dos exemplos do WhatsApp, e ele vai tanto na versão open source, como na versão paga, desse jeito. E o último, que é o do Teams, que foi o novinho, que chegou tem pouco tempo ali na nossa plataforma. Nesse gráfico eu tenho alguns exemplos de pessoas da comunidade que usam ou usavam à época e mandaram exemplos de, olha, o que eu fiz e tal. Então, todo mundo fica doido pelo azulzinho ali do Diego Cavalcante, né? Ele fez esse envio ali, era um reporte mensal que ele fazia para um cliente dele. E ele conseguiu fazer ali a estruturação HTML, com o gráfico indo no meio, o que tudo é possível, né? Então, até aqui, tudo que eu mostrei, tudo que apareceu aqui, está no meu GitHub, está disponível, é público, qualquer um pode usar a qualquer momento. Mas, com o destrinche, a exposição que eu fiz desses pontos, a gente consegue ir para um outro patamar, ir para outro nível, ao infinito e além. Vamos dizer que, ao enviar uma notificação, um item alarmou. Uma trigger lá gerou que, esse item está com problema e tal. E, como eu disse, voltado ao negócio, vamos dizer que aquele item impacta de forma bem complicada seu ambiente, e você tem até uma dashboard no Grafana que ilustre todas as situações de saúde daquele cara. Por que não, no momento do alarme, que está indo ali para o Teams, Telegram, WhatsApp, qualquer uma dessas, ou até nenhuma, só abrir um chamado, você também receber uma outra em complemento, dashzinha ali no Teams, por exemplo. Um print do dash do Grafana que gerou por conta daquele alarme. O alarme aconteceu, disparou, então vamos mandar também um printzinho da dash para a área responsável poder ter uma visão ali do que está acontecendo. Mas vamos um pouquinho além também. Todo mundo tem agendamentos aqui de tarefas da madrugada, né? Então, toda equipe tem ali uma situação que roda na madrugada e que nem sempre tem alguém olhando. Mas você gostaria de saber o que está acontecendo ou o que aconteceu. Tem um retrato do momento. E aí você pode esquedular para que, no momento ali, você, em vez do alarme, mas sim, aconteceu o momento do evento esquedulado, e logo após esse evento, ele vai lá e faz um print de todas as dashboards que têm envolvimento, nesse caso aqui é da equipe lá da empresa de DevOps, eles têm alguns agendamentos, e quando termina ele envia todas as dashes relacionadas àquele evento. Mas também a gente pode voltar na questão do projeto,
puramente projeto, com pequenas modificações. De repente, o projeto é legal, mas uma área específica resolveu pedir algo que não contempla no projeto diretamente, que não está disponível ali. Mas você pode customizar. Uma equipe chegou para mim e falou que queria receber o alarme legal via e-mail, mas era uma trigger concatenada, onde eu tinha algumas interfaces, e esses itens vão alarmar. Mas ele queria saber quais eram os que estavam sendo infringidos ali, qual era o problema em qual interface. E ele queria também que fosse ordenado, tipo, eu quero que o problema fique em cima e os normais fiquem embaixo, se puder fazer numa tabela, melhor. Então, a gente pode também estruturar algo diferente, de fazer ali um get, a trigger foi enviada, você volta para os ABICs, da mesma forma que ele já faz, coleta os itens, só que em vez de eu já mandar, eu tratei num HTML, criei a tabela, ordenei. Quem mexe com Python aqui, o Robert está mexendo por agora aí, ó, pandas. Pega o pandas, faz o ordenamento ali da coluna, botei a coluna de status como ordenação crescente e ficou ali quem está alarmado na parte de cima. Então, essas foram algumas questões de integração ali que a gente pode fazer. Mas tem aquela questão de, sempre deve ter alguém pensando em perguntar, se já não perguntou, o Vitor deve estar olhando ali, mas eu quero mandar... Oi? Caiu. Mas eu quero mandar um comando. Tá bom. Mas ainda o projeto não faz isso. Mas não quer dizer que eu não tenha feito. Então, assim, eu já fiz. Lembra naquela empresa que eu falei lá para vocês guardarem na questão elétrica e tal? Os equipamentos geravam indisponibilidade, geravam algum tipo de problema, e as equipes de campo ficavam encarregadas de procurar saber o que estava acontecendo. Só que aí, até ele saber o que estava acontecendo, ele tinha que chegar no local de fato para saber o que estava rolando, né? E o que aconteceu? Fizemos uma integração com os ABICs para poder fazer a verificação disso. E criamos alguns comandos. Desses comandos, eu listei 3 ali, que era o status, o ping e o local. Se vocês forem ver, os 2 de baixo dos 3, tem 7 pessoas. O de cima tem 10. Por quê? No local, umas pessoas que eram chefes não precisavam ter acesso a dar um ping no equipamento, por exemplo. Então, a gente criou uma gestão de acesso para só quem precisa fazer a requisição. E no Telegram, isso era no Telegram, né? Você mandava o comando. Se você não tivesse acesso em nenhum grupo, o tiquezinho só ficava 1. O bot nem lia. Que não era um bot. Vamos dizer que é um bot, né? Mas não era bot, não, tá? Quando você tinha acesso a algum dos grupos, que não o que você estava solicitando, por exemplo, um daqueles 3 que era do local, desse um ping, ele falava, a resposta era, você não tem permissão para esse grupo, contate o administrador. E se alguém quiser, depois eu mostro ali, tá? Tem uns grupinhos antigos que eu consigo achar e mostrar. Só que a galera que era de campo, que tinha que saber, precisava entender. Então, ele pegava e mandava um ping. Aí tinha ali o retorno do ping. Eu quero saber o status. Aí ele ia numa outra ferramenta, que era que gerava toda essa informação ali dos endpoints e trazia o status. E tinha o do local, que era a galera de campo que, preciso saber onde está o equipamento tal, está com problema mesmo. O cara botava o local, o nome, e vinha um printzinho do local, e aquele tique verde, que queria dizer que o equipamento estava ok. Se ele tivesse alarmado, com algum tipo de alarme, ele era vermelho. E um link com o Google Maps. Tu clicava e tu chegava até o local. Então, a notificação ela pode ser usada de múltiplas formas, pode ser usada para N necessidades, mas a gente precisa pensar um pouco além e um pouco pensar fora da caixa. Sempre tentar trilhar caminhos para poder chegar num objetivo. Às vezes é simples, às vezes não é. Então, o importante é a gente conseguir chegar no finalzinho, como a gente chegou até aqui, até com o microfone caindo. Tá meus contatos, tá, gente? Então, podem tirar a fotinho. Sansão, temos algumas perguntas. Primeiro foi um pedido, na verdade, para ver se tu conseguia voltar lá no QR Code do grupo. Claro, lá no início de tudo.
É bom que todo mundo vai vendo tudo de novo devagarzinho, ó. Não. Todas as notificações, ó. Só vai mostrar quando tu botar aí. Tá aqui, ó, tá voltando, tá voltando. Volta. Mais 2 e aqui, ó. Tá chegando. Agora, volta aqui. Agora, beleza. Então tá aí, pessoal, para quem quiser entrar no grupo, né? Não perca seu tempo. Quero ver 7 mil, hein? 7 mil, hein, gente? Saindo daqui, eu quero 7 mil ali. Pergunta para o futuro, talvez, se pá. Há a possibilidade de fazer uma ligação em uma mensagem de voz do problema? Tu pensa em alguma coisa nesse sentido do projeto? Eu vi isso na Unirede. Eu fiquei encucado com aquilo. Eu sei que é um trabalho, é um trampo brabo. Mas tudo é possível, né? Quem sabe? Também, quem quiser fazer uma features patrocinada, quem sabe, né? Beleza. Outra pergunta que foi feita aqui. Tu tem no teu planejamento, no teu roadmap pessoal, criar um auto-deploy da tua solução para facilitar a vida do usuário que não tem muito conhecimento de linha de comando ou de bash como um todo, né, de código? A gente chegou a debater isso lá no grupo, né? O grupo de ajuda, aquele que eu mostrei ali na questãozinha, a gente conversa sobre tudo. Então, muitas das funcionalidades que foram implantadas foi porque a galera viu que era possível, gostou, votou e eu implantei. A gente já conversou sobre isso e foi um debate legal, mas algumas pessoas que já mexem um pouco mais tempo com essa parte, a gente chegou num consenso que seria complicado por conta dos pacotes, né? Então, seria um pouco mais difícil. Mas, se alguém quiser se disponibilizar a tentar viabilizar, a gente implanta, sem problema. Eu não tenho problema nenhum com isso. Fazer ali com Ansible, com container, uma coisa assim? O container foi o que a gente conversou e que o pessoal viu um pouco de inviabilidade naquele momento da conversa, né? Uhum. Mas, de repente, com o Ansible, né, que ele vai fazendo ali, já vai estar tudo no YAML, ele faz tudo, de repente, uma execuçãozinha. Pode ser possível. Fica a ideia aí. Ó. Tá joia, meu querido. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Sansão. Valeu, gente. Salva de palmas.